Para os Urueval-Val, eles próprios diminuindo rapidamente em número, revidar é essencial, mas feio, e qualquer um que espere uma inspiração confortavelmente inspiradora de o território, pode ficar desapontado. Em vez disso, esta estreia de Sundance curta e bem trabalhada causa impacto tanto com suas mensagens sombrias e contundentes quanto com sua construção formal e musculosa. À medida que a guerra por território em questão assume a urgência aquecida de um thriller, e enquanto a presença de Darren Aronofsky como produtor pode ser um atrativo adicional para potenciais distribuidores para este documentário ao estilo da National Geographic, mais créditos de produção aqui vão para os próprios Urueval-Val. Não contentes apenas em serem vítimas solidárias sob o olhar da câmera, eles muitas vezes a impunham, e o filme se beneficia de seu ponto de vista justamente inflamado. Essa escolha eufemística de verbo traz um calafrio, traçando uma linha clara do passado para a guerra aberta do governo atual contra a população indígena do Brasil, com o presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro prometendo a seus eleitores que não haverá uma polegada de terra deixada pelo fim de seu regime genocida. Bittat e seu pessoal assistem às transmissões da bilis do presidente não com choque, mas com o encolher de ombros desconsolado. Quer tenha sido falado em voz alta pelos políticos no poder ou não, eles convivem com os efeitos dessa filosofia há algum tempo. A veterana ativista ambiental Neidinha Bandeira já passou do ponto de tentar idealisticamente mudar corações e mentes. Como ela orienta Bittat e estabelece um meio de comunicação independente para os Urueval-Val, a sobrevivência direta é a primeira prioridade. O território, a estreia na direção do diretor Alex Pritz, nos leva entre o povo Urueval-Val, um dos grupos indígenas que vive na área há gerações. No início da década de 1990, o governo brasileiro assinou uma lei criando um território protegido para a tribo, garantindo ostensivamente que ninguém poderia tomar suas terras. Mas, como tantas vezes aconteceu com os territórios indígenas ao longo da história, os tratados e as leis nem sempre fornecem a proteção que prometeram. Políticos de direita, incluindo o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, passaram anos incentivando brasileiros não indígenas a invadir as terras ancestrais dos Urueval-Val, derrubando árvores e abrindo caminhos pela floresta, mesmo que o próprio governo não lidere a carga inicial além dessas fronteiras. Ele implicitamente apoia esse comportamento compensando esses invasores por seu trabalho após o fato. Agora restam menos de 200 Urueval-Val. Curiosamente, o território incorpora uma equipe de filmagem com alguns desses cidadãos brasileiros, incluindo Sérgio, líder de uma associação de agricultores cujos membros veem a conquista planejada dessas áreas como um direito dado por Deus. Essas pessoas e outros como ele se sentiram demonizados pela mídia. Então Pritz e a equipe de filmagem ofereceram a eles a oportunidade de falar por si mesmos diante das câmeras, entendendo que este filme também apresentaria a história da perspectiva do grupo indígena. Acontece que eles não precisam de um jornalista para demonizá-los sobre suas ações, eles são mais do que capazes de fazer isso sozinhos, em suas próprias palavras. Um homem insiste que se ele não reivindicar a construção de uma casa nas terras dos Urueval-Val, alguém virá e o fará. Em sua mente, poderia muito bem ser ele. Isto é a mesma mentalidade distorcida de Destino Manifesto que vimos nos primeiros dias dos Estados Unidos, onde o conceito de expansão para o oeste era tão atraente que os colonos estavam dispostos a passar por cima das populações indígenas para alcançá-lo. É enfurecedor ver o dano que essas pessoas causam quando queimam enormes porções de terra. Todas aquelas primeiras lições maravilhosas da infância sobre como preservar a beleza da Amazônia voltam rapidamente. E há uma raiva e desgosto viscerais que ocorrem quando você a vê sendo tratada de forma tão insensível. É enfurecedor ver o dano que essas pessoas causam quando queimam enormes porções de terra. Todas aquelas primeiras lições maravilhosas da infância sobre como preservar a beleza da Amazônia voltam rapidamente. E há uma raiva e desgosto viscerais que ocorrem quando você a vê sendo tratada de forma tão insensível. É enfurecedor ver o dano que essas pessoas causam quando queimam enormes porções de terra. Todas aquelas primeiras lições maravilhosas da infância sobre como preservar a beleza da Amazônia voltam rapidamente. E há uma raiva e desgosto viscerais que ocorrem quando você a vê sendo tratada de forma tão insensível. Com apostas mais urgentes vêm táticas mais viscerais. A violência é distribuída de ambos os lados da fronteira contestada do território, enquanto a edição de Carlos Rojas Felícia atinge um ritmo processual estridente. Liderando o ataque aos Urueval-Val está a Associação de Rio Bonito, um coletivo implacável de invasores de terras convencidos de que os índios têm demais.
As questões atingem um ponto crítico quando o respeitado membro Urueval Ari é morto nos confrontos, embora não haja negociações de paz. Em uma atmosfera de terror crescente, com Neidinha recebendo repetidas ameaças anônimas, o conflito muda para o modo fogo com fogo. Às vezes, literalmente, quando os guerreiros indígenas recorrem à queima dos pertences dos invasores em suas terras queimadas e desmatadas. É difícil ver como tudo isso terminará bem, principalmente enquanto os líderes do Brasil continuarem defendendo tal carnificina para a aprovação de multidões. As invasões de território indígena no Brasil dobraram em 2021, nos dizem no final do filme. Brilhante, feroz e consciencioso, mesmo tendo sido empurrado cedo demais para um papel de liderança nada invejável. Bitate simboliza o desafio juvenil dentro de uma população ameaçada. Mas é difícil não se perguntar que tipo de mundo seus sucessores herdarão, tanto no nível micro, como a ilha de verde amazônico de Urueval em meio a cada vez menor em meio à invasão do cinza industrial, e no quadro ecológico maior. Quantas árvores perdemos que poderiam conter a cura de uma doença? Pergunta uma angustiada Neidinha, totalmente retoricamente.